Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a primeira aula de redação depois do nosso recesso, né? Tivemos aí algumas semanas para descansar. Espero que todos e todas tenham aproveitado, sem aglomerações, né? Que estejam bem de saúde. Mas voltamos, né? Hoje a nossa aula é a primeira parte de revisão de redação e eu trago hoje um tema muito importante e que eu tive conhecimento a partir da professora Mayra Fernanda, que dá aula de redação para a turma B, do noturno B. Ela é uma professora nossa do cursinho também, e ela trabalha esse tema frequentemente com os alunos dela, por considerar que é muito importante. E eu achei super interessante, era algo que eu não tinha dado, mas que perpassa os temas que nós abordamos, por isso que se encaixa como revisão de redação. Então vamos lá. O tema da aula de hoje é projeto de texto. Projeto de texto é um conceito que já existia, que já existe, e ele é pesquisado, existem estudos, artigos sobre, vocês podem encontrar facilmente no Google se vocês procurarem, mas a forma como os passos foram organizados é o que é elaborado pela Mayra e é o que eu vou aproveitar do conteúdo que ela me passou. Então, o conceito projeto de texto já existe, mas os passos que foram organizados dentro do projeto de texto, da forma como eu vou apresentar para vocês, foi idealizado pela Mayra, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o projeto de texto? Projeto de texto, gente, nada mais é do que a parte mais importante, extremamente importante para a produção textual e não só da redação, isso para texto para a vida. Então, pensar no projeto de texto é uma coisa que a gente deve fazer não só quando a gente fala de redação, mas quando a gente fala de produzir qualquer texto, certo? O que é, basicamente, é o planejamento. Tudo que é feito sem planejamento tem grandes chances de dar errado. Quando a gente planeja alguma coisa, muito mais chances de dar certo, ok? Você precisa organizar bem as suas ideias para que o seu texto alcance o objetivo, que é o convencimento do seu leitor. No caso, esse é o objetivo dentro do texto dissertativo ou argumentativo, que é o texto que comumente mais cai nos vestibulares, ok? Então, projeto de texto sinônimo de planejamento, certo? Planejamento é a base de tudo e facilita a nossa vida para aliviar aquelas angústias que costumam bater quando a gente se depara com a folha de redação, certo? Porque uma coisa é você treinar redação na sua casa, não tem outras pessoas ali, não tem o tempo, não tem nada, você sabe que aquela redação que você está fazendo é um treino, que você pode errar, e que se você errar, aquilo não vai influenciar no seu futuro, nos seus planos. Agora, no vestibular, tem todas essas coisas, né? Mas isso não é motivo para que a gente fique desesperado. Pelo contrário, isso que eu estou passando para vocês é justamente para vocês terem o controle da situação quando vocês estiverem de fato no vestibular. Eu sei que tem gente que nesse ponto aqui, dia 14 de janeiro, já prestou a prova da FUVEST. Eu acredito que a redação seja na segunda fase, não sei direito. Mas a questão é, ainda tem vestibulares por vir, inclusive da Unesp, que acontece acho que no dia 30 e 31 de janeiro de 2021. Então, assim, planejamento, gente, é tudo, é a base. E, novamente, não só para redação, mas para qualquer produção textual, ok? Quais são, então, os tópicos do projeto de texto? O projeto de texto, gente, é basicamente uma receitinha com passos que são, olhem, observem bem, é uma sugestão, a ordem como eles são elencados é uma sugestão, é uma das possibilidades, você pode organizar esses passos da forma como seja mais fácil para você, como você ache mais tranquilo, que vai te ajudar mais a construir seu texto. Mas é uma receitinha que pode ser seguida. E se você sempre tiver ela te acompanhando antes de fazer uma redação, quando você for começar a pensar numa redação, fica muito mais tranquilo.
porque você não está perdido, você não está solto, você sabe o que você precisa fazer. Você tem ali diante de você os passos que, se você seguir, a chance de conseguir sucesso é muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar cada um desses passos com vocês e, assim, dessa forma, a gente vai ter o planejamento da nossa redação de forma mais organizada, que fique mais tranquila. Evite ansiedade, evite preocupações na hora da prova. Belezinha? Vamos lá. Primeiro tópico do projeto de texto: realize uma leitura atenta da proposta e dos textos de apoio. Sempre teremos uma proposta de redação, um tema pelo qual a nossa redação terá que andar. Então, esse tema não é o título, mas é o enfoque, é o recorte. Por exemplo, de todos os temas relacionados ao meio ambiente, eu vou falar do descarte de lixo, ok? Então, meio ambiente é um tema amplo, e aí tem ali um recorte para a gente que é o descarte de lixo, certo? Então, é muito importante que a gente leia atentamente. Aí você pode grifar palavras-chave, conceitos que você entender que são principais, que vão te ajudar a não fugir do tema, o que é muito importante, compreender totalmente a proposta de redação e os textos de apoio, porque os textos de apoio, eles servem para dar mais bagagem para você a respeito do conteúdo, do tema proposto. Então, se você, por acaso, vier a se deparar com um tema que você nunca viu, você vai ter que se agarrar firmemente, fortemente nos textos de apoio, porque é ele que vão te dar uma base sobre o tema. E ele é tudo que você terá, certo? Então, uma leitura atenta, se preocupe, se atente, faça o destaque que você conseguir, invista realmente um tempo nessa parte, certo? Tópico 2. Faça uma tempestade de ideias, também conhecida, né, mais gourmet como brainstorm. O que é o brainstorm? É uma reunião de ideias. Então, por exemplo, o tema é como um tema que recente aí do Enem, controle de dados na internet. Reúna, escreva todas as palavras, todas as frases, todas as ideias que surgirem a respeito do tema. Tudo aquilo que vier à sua mente de imediato, assim que você lê a proposta, é útil. Não deixe nada disso passar. Não significa que você tem que começar a escrever um parágrafo. Não. Anote tópicos, faça um esqueminha, faça um desenho, da forma como você quiser. Lembre que a gente está falando de planejamento, então não é nada definitivo. Não é para você já começar a escrever o seu primeiro parágrafo. Não. Isso nunca é uma boa ideia, certo? Então, depois de fazer uma leitura muito atenta e compreender realmente a proposta e os textos base, os textos de apoio, reunir todas as ideias que surgirem à sua mente. Anote tudo. Com certeza, grande parte disso será útil para os próximos passos e para a concretização da sua redação. Ok? Passo número 3. Selecione as ideias mais relevantes para o seu ponto de vista. Atenção às palavras-chave para o tema. Então, o que acontece? Depois que você faz a sua tempestade de ideias, o brainstorm, podem surgir ideias que elas se conflitam, elas não batem. Por quê? Porque muitas vezes sobre um tema a gente tem muitas ideias. Não necessariamente você vai conseguir usar todas essas ideias. Provavelmente você não, muito provavelmente, inclusive, você não vai conseguir usar todas essas ideias. E tá tudo bem. O importante é você anotar tudo isso. Por quê? Porque quando você tiver essas ideias anotadas, você vai conseguir selecionar aquelas que forem mais importantes, que forem mais relevantes, aquelas que combinam, que façam com que você consiga construir um argumento que faça sentido, que tenha uma lógica. Então, essa tarefa é de extrema importância. Você tem que selecionar aquelas suas ideias que surgiram quando você leu a proposta de redação, de forma que elas façam sentido e que elas sejam suas aliadas na construção do texto. Não
tome cuidado por quê? Porque se você selecionar ideias demais, ou então ideias de menos, ideias que são muito diferentes, isso vai prejudicar a sua argumentação. Você precisa selecionar as ideias mais importantes e que combinem para que a sua argumentação seja forte, para que a defesa do seu ponto de vista seja feita de maneira objetiva, compreensível, simples, mais direta e boa, certo? Então, passo número 3, muito importante. Seguindo. Passo número 4. Desenvolva seus argumentos a partir das ideias que considerou relevantes. Então, beleza, você já selecionou quais ideias são importantes, quais ideias você acha que combina, que te ajudam a construir um bom argumento, hora de construir esse argumento, ok? Então, começa aí a construir frases, a dar uma cara mais, uma ideia mais completa. Então, você tem liberdade. Como é que você vai usar liberdade? Então, já começa a trabalhar melhor nisso, aprofundar melhor isso, como que vai ser encaixado, como isso se relaciona com o tema, sempre se atentando a isso, se preocupando para não fugir do tema proposto. E o ponto 4 eu acho que é mais simples, assim, a explicação é mais simples, né? A ação dele não é. Mas a partir dos argumentos que você selecionou, você pode desenvolver os seus argumentos, a sua defesa, né, do ponto de vista. Depois disso, passo número 5, monte a sua tese. O que é a tese? A tese é aquela frase que define o seu ponto de vista, que define a forma como você vai construir o seu texto, seu posicionamento sobre o tema, e aparece na introdução, que é o primeiro parágrafo do seu texto, certo? A tese, então, aparece na introdução e ela é o principal, é um resumo da sua ideia, é um resumo do seu ponto de vista. É aquela parte que o corretor lê e fala assim: ah, tá, então é a partir desse argumento que essa pessoa vai construir o texto. Então, eu espero que o resto do texto esteja coerente com isso. Ok? Então, a tese é isso, um resumo do seu ponto de vista. A ideia da Mara aqui, ela é um pouco diferente do que eu costumei ensinar a vocês, que foi, eu ensinei vocês sobre a estrutura da redação e falei introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu trabalhei dessa forma, introdução, desenvolvimento e conclusão. A Mayra, aqui na ideia dos passos de projeto de texto dela, ela traz uma coisa um pouco diferente, que é, primeiro, ela desenvolve os argumentos para depois fazer a introdução. Por quê? O que ela disse faz muito sentido, inclusive, por isso eu trouxe para vocês, porque eu achei válido, apesar de ser diferente do que eu costumava fazer, que é, se você já desenvolveu o argumento, agora é muito mais fácil explicar e contextualizar ele. Por quê? Porque a introdução é sobre isso, é você contextualizar o tema e dizer resumidamente qual é o seu ponto de vista. Isso é muito mais fácil de fazer se você já desenvolveu. Agora você já sabe qual é a lógica que a sua introdução precisa ter, porque as ideias que explicam tudo isso, que dão o corpo do seu texto, já estão construídas no passo anterior, que foi a construção dos seus argumentos, o desenvolvimento dos seus argumentos, certo? Então, depois que você montou a tese, que é o resumo do seu ponto de vista, planeje a sua introdução. Por quê? Porque agora você já desenvolveu seus argumentos, o corpo do seu texto já está pronto, agora você precisa só contextualizar de onde é que você partiu para o seu leitor e fazer um resumo, que é a sua tese, do seu ponto de vista. Ok? Depois de tudo isso, a gente chega então na proposta de intervenção. Isso especificamente para a redação do Enem, que precisa ter uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Relembrando, é a solução do problema. Porque a redação, ela vem com um tema sempre que é uma problemática, que apresenta alguma situação que tem um problema. E aí, na redação do Enem, você tem que falar, olha, eu resolveria essa situação, eu interviria nessa situação da seguinte forma. E aí é que entra uma parte extremamente importante. A conclusão do texto, gente, ela precisa se atentar a alguns detalhes. São eles.
não trazer ideias novas, a sua conclusão é o momento de encerrar o texto. Significa, então, que você não vai trazer novas ideias, você não vai trazer novos argumentos, não é esse o momento. Argumentos no desenvolvimento. Agora a gente vai concluir o texto. E na conclusão do Enem, a gente tem que propor uma solução para o problema. E de que forma a gente vai propor isso? Através dos agentes sociais. O que são agentes sociais? São instituições que têm algum tipo de influência dentro de uma sociedade que é capaz de resolver uma situação dessa, como, por exemplo, governo federal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Então, são instituições, sistemas organizados que podem tomar alguma atitude a nível federal, que possa intervir dentro da realidade de uma população. Isso significa, então, que a nossa conclusão tem que ser muito realista. O que significa isso? Você não pode propor soluções muito genéricas ou utópicas, que sejam muito distantes da realidade, muito difíceis de concretizar. Não. Perdão. Por isso que você precisa conhecer os agentes sociais. E aí eu indico para vocês que façam uma pesquisa sobre os agentes sociais, principalmente do Brasil, né? Contexto do Brasil. Propor uma conclusão que seja viável, que seja concebível. Ou seja, você vai indicar quem é que vai resolver, como vai resolver, o que vai precisar para resolver. Nada genérico, mas indicar as coisas exatamente, de forma completinha. Todo o time reunido, vai precisar desse ministério, vai precisar dessa campanha, dessa medida, dessa lei, sabe? Indicar coisas palpáveis, que sejam realmente possíveis de acontecer. É dessa forma que a gente conclui o nosso texto. A gente faz uma retomada e propõe uma solução que seja viável, realista. Então, por último, passo 8 do tópico de projeto de texto, redigir o rascunho do seu texto. Agora sim, você vai usar a folha de rascunho, já pensando ali em parágrafos e tudo mais, porque você passou por todo esse processo antes. Então, perceba, projeto de texto é isso mesmo, é planejamento, é antes da redação em si. Não ache que isso daqui já era escrevendo parágrafo. Não, isso daqui é planejamento, organização. E se vocês se organizarem, se vocês planejarem, se vocês criarem esse hábito de pensar na pré-produção, vai ser muito mais fácil de conceber o resultado final de redação. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que seja útil a vocês. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês na pasta do Drive da turma. E é isso. Qualquer dúvida, por favor, me mandem mensagem, não hesitem, não fiquem receosos, estou à disposição de vocês. E nós nos encontramos na nossa próxima semana para a segunda parte da nossa revisão. Até mais!